Que bom que colocaram esse baile aí, né, para lembrar do tema, porque geralmente tem um problema de esquecer o tema que eu coloco, né? E isso é legal. Muito bom, irmãos. E o tema de hoje, inclusive, é outra vez sobre oração. Outra vez sobre oração. Toda vez que eu subo aqui, falo em contexto de oração, né? Alguém mais atento pode dizer, cara, esse cara toda vez vai falar sobre oração. É difícil demais, né? É muito chato ouvir toda hora sobre oração, mas talvez para minha defesa, o Paulo ora muito. Paulo ora muito. E nós estávamos na exposição das cartas de Paulo. Então, é bem normal que isso aconteça. E hoje eu vou falar também sobre o contexto de um versículo da oração de Paulo. Por isso, ainda estamos nessa coisa de oração. O mesmo texto eu já partilhei aqui com alguns irmãos no encontro de oração 2 vezes, já conversei com Felipe 2, 13, a semana passada foi outra. Então, é um versículo muito rico. Na verdade, irmãos, as orações de Paulo são cheias de teologia. Você não pode ler as cartas de Paulo, nem a oração de Paulo, e você passar batido. É complicado isso, não acontece. Ele é uma pessoa que está falando uma coisa, uma palavra já tem outra, então tem muita coisa sobre isso. E enquanto os irmãos vão encontrar o versículo que nós vamos refletir hoje, que é Colossenses, capítulo 1, versículo 9, Colossenses, capítulo 1, versículo 9. O tema para nosso agradecimento e oração. Coloquei esse pronome porque esse pronome vai ter a sua função aqui. Mas também porque eu sinto que também é a minha oração para a igreja, para a nossa comunidade. Por isso coloquei nosso, me incluindo com Paulo também junto, né? Ganhando um pouquinho de moral, né? Irmãos, enquanto estão achando, Paulo sempre, isso já disse, sempre orava pelas pessoas que ele escrevia as cartas. E geralmente, no princípio e no final das suas cartas. No princípio das suas cartas, antes de começar a falar qualquer coisa, ele orava. No nosso contexto, do país onde eu venho, tem isso da crentada, veio visitar você e depois fala, vamos orar primeiro antes de começar a conversar? Aí eu não sou tão crente assim, a ponto de começar uma conversa orando. Isso me incomodava realmente, fala a verdade. Eu oro antes de comer, isso é verdade. Agora, o cara é tão crente que veio me visitar na minha casa antes de começar a conversar, e tudo que vamos falar para mim é coisa tal, mas ele fala, vamos orar primeiro. Meu Deus, cara, espiritual demais. Mas Paulo tinha esse hábito, de orar antes de começar a falar sobre o que ele vai falar nos seus recipientes, né? Então, ele orava para aqueles que ele escrevia, no início e no final. Mas ele também, acontece nas suas orações, que ele ensina por meio das suas orações. Por quê? Porque as orações dele, ele ora por aquilo que ele deseja que aconteça na vida dessas pessoas como resultado daquilo que ele vai escrever. Por exemplo, suponhamos que o Paulo recebeu uma carta de uma igreja que está em adultério, né? A oração de Paulo vai tratar sobre o adultério, vai falar como é que é pecado, mas antes de falar sobre tudo isso, ele ora. E a oração dele sempre é, por exemplo, ele vai orar assim: eu agradeço pela igreja de tal que conseguiu receber o evangelho de Cristo Jesus. O cara está em pecado, mas o Paulo ainda vai agradecer sobre isso. Ele é assim, não é alguém igual nós, ou igual eu. Se você está nessa situação, eu vou direito e... Não, Paulo ainda agradece pela vida do malandro. E aí, depois que ele agradece, ele ora, tá? Tem a oração de agradecimento e tem a oração de súplica, que são as orações de necessidade, onde realmente ele faz um pedido, tá?
E nesse pedido é onde ele, então, pede para que Deus faça com essa comunidade que está em adultério. Ele vai orar assim: Deus, eu oro para que você dê a eles santidade. Santifica os seus olhos, tal, mantenha o seu matrimônio. Essa oração já é a resposta daquilo que ele vai escrever depois. Porque ele depois vai falar, não andem em adultério, adultério está entre os mandamentos, desmandamentos. Ele vai falar tudo isso. Mas antes de falar, ele ora. E essa oração dele é o resultado daquilo que ele vai falar. Então, isso nos faz lembrar que Paulo não confiava em sua filosofia e a sua capacidade de convencer as pessoas dos seus erros ou dos desvios que estão. Paulo sabia que se Deus, através do Espírito Santo, não tocar no coração dos seus leitores, os seus ensinos seriam vãos. Por mais eloquente que um pregador possa ser, por mais sábio, filósofo, PhD, possa ser nas Escrituras, ele não tem capacidade de mudar o coração de alguém. A única pessoa que tem essa capacidade é o Espírito Santo de Deus. Por isso, Paulo se agarrava nas orações. Por isso, Paulo orava, para que Deus usasse a sua capacidade para a pregação da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, é o seguinte: quantos amam a palavra de Deus aqui? Ainda bem, estou fazendo isso por desencargo de consciência. Porque os irmãos vão ter que correr de um lado para o outro sobre a palavra de Deus. Então, vamos lá. Já que você diz que você ama, né? Vamos começar no livro de Éfeso. Que eu vou pegar seus livros da série que nós lemos, né? Aqui. Ou Éfeso, né? Observam, irmão. Eu vou trazer um padrão aqui só para os irmãos se situarem, tá? Capítulo 1. Olha como é que as cartas de Paulo são compostas. Os primeiros 2 a 3 versículos são saudações. Geralmente é assim. Primeiro 2 a 3 versículos são saudações. E se você ver ali, é saudação. É o prefácio dele. Sempre saudando, né? Dizendo, onde ele introduz, dizendo, apóstolo chamado pela vontade de Deus. Geralmente é assim. Porque o seu apostolado sempre foi questionado. Então, e os versículos a seguir, que é o 3 às vezes, ou 4, ele começa os agradecimentos. Geralmente é assim. Sempre começa os agradecimentos. Onde ele começa a agradecer. E se você vê, esses agradecimentos ocupam 2, 3 versículos. Os agradecimentos dele vai ser comum. Vamos ver aqui, olha só. Estou no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, né? Que eu pedi para os irmãos abrir. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestiais, né? Ele aqui, no livro de Efésios, há uma variação, obviamente. Aqui ele já começa a falar da salvação entre eles. Podemos pular, vamos no 15, versículo 15. Essa parte que eu preciso, porque é a parte que eu vou falar. Ele faz aquele elogio, o famoso elogio que eu falei, o agradecimento que ele faz. Olha só os elogios dele. Por isso também, eu, Paulo, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo e do amor para com todos os santos, Paulo sempre começa reconhecendo a fé desses irmãos, a fé das pessoas que estão a ler. Como é que ele reconhece essa fé? O versículo 15 estão caracterizados em 2 palavras. A fé é o resumo de quê? Está aqui, ouvido a respeito da vossa fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor. A fé são 2 coisas. Cristianismo é 2 coisas. Fé para com Jesus e amor para com os santos. Simples assim. A sua fé, ela é na prática manifestada no amor que você tem para com os santos. Bom, isso eu não preciso repetir aqui,
Porque desde a vez que, por exemplo, o Roberto falou aqui da fé na prática, o pastor voltou, as pregações que seguiram aqui, antecederam aqui, falaram sobre isso. Sobre uma fé prática, uma fé manifestada. Então, é isso. O apóstolo Paulo sempre fala, a fé em Jesus Cristo e o amor para com os santos. É moda o crente você perguntar e ele falar, eu sou crente em Jesus Cristo. Tenho a fé, não, minha fé é em Jesus. Tá, o que significa isso? O que é ser crente em Jesus? Muitas das vezes quando nós falamos isso, é para expressar de que nós temos uma série de conhecimento, doutrinas, ensinamento em Jesus Cristo. É para dizer que a minha fé está fundamentada nos princípios de Jesus Cristo. Isso é bom. Mas Jesus Cristo não é só o objeto da nossa fé. Quando você confessar que você crê em Jesus Cristo, não quer dizer que Jesus Cristo é a pessoa que você crê, não só. Jesus Cristo quer dizer que Jesus Cristo é o exemplo que você segue da sua prática de vida. Então, irmãos, a fé demonstra-se na prática. Os irmãos não precisam procurar, porque a projeção vai colocar isso. Pode colocar Gálatas 5:6, só para fechar essa parte aqui, eu me lembrei isso e veio na consciência. Olha só o que o Paulo vai dizer. Olha, atenção. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. O que tem valor? A fé que atua pelo amor. Simples assim. A fé tem que atuar pelo amor. Então, esse é que forma o testemunho. Ah, mas pastor, eu não sei, não consigo dar testemunho. É simples, cara. Você está vivendo o que você não está falando. É o quê? Simples assim. Ah, mas eu tento pregar. Não vai, cara. As informações não têm capacidade de transformar ninguém. Então, essa é uma coisa que eu preciso chamar a atenção dos irmãos. Por quê? Porque o nosso livro, o versículo que nós vamos ler hoje, ela começa com a palavra. Hoje vamos fazer um trabalho de escavador, tá? Então, estamos num versículo. Eu tentei me mentir que eu vou terminar hoje. A minha esposa disse que não vou e tenho que confessar que não vamos terminar hoje. Então, isso é verdade. Então, olha como é que começa o versículo que nós estamos lendo. Por esta causa. Essa é a primeira palavra que nós vamos analisar. Por esta causa. Por quê? Que causa é essa? Por isso eu dediquei esse tempo na introdução. Porque tem uma causa que Paulo vai fazer o pedido. Porque estamos aonde? Vamos lá, os irmãos, vamos lá em Colossenses, que é o nosso versículo. Vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos aqui em Efésios, para nós entendermos. Os versículo 1 e versículo 2 é a apresentação. Versículo 3, ele começa de novo aquela sequência. Damos sempre graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde o dia que ouvimos a falar da vossa fé e do amor de você, que vocês têm para os santos. De novo, ele sempre dá graças a Deus, louva a Deus pela vida dos seus recipientes. Em que consiste o louvor de Paulo a Deus? Consiste na fé desses irmãos. O que é a fé? A fé é a fé em Cristo e o amor manifestado. O testemunho cristão é isso, é a conjugação de duas coisas, não daquilo que o irmão vai falar. Porque o que você vai falar não é o que você vive, talvez. O testemunho cristão é a conjugação das crenças que se manifestam na prática. Por isso você vê lá os gladiadores, né? O Felipe falou aqui dos gladiadores, gladiador, estou falando nas redes sociais, onde os cristãos de carteirinha ficam discutindo, escrevendo teses, fazendo de reformado, não estão dando testemunho, estão brigando, simplesmente assim.
Porque testemunho não é isso. Não é um conjunto de informação. Então, ele dá esse testemunho, mas eu preciso acrescentar uma coisa, isso convencido pela Elida, no encontro de oração de quinta-feira. Ele falou de esperança, que é a tríade cristã. A tríade cristã é fé, amor e esperança. Esperança da nossa salvação. Essa esperança que nos conduz. Ela é o fundamento, a razão da nossa fé e do nosso amor. A esperança em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, muito bem. O nosso versículo, então, vamos lá nessa palavra. Eu acho que eu já fiz 10 minutos, né? Então, vamos lá. Por esta razão, começa assim, né? Por esta razão, por isso eu introduzi. A minha pergunta é, qual razão Paulo está falando? Razão do quê? Claro, essa palavra, na língua portuguesa, é a expressão usada para introduzir uma consequência, né? Por esta razão, por esse motivo, ou para introduzir alguma conclusão. Né? E a palavra de Paulo aqui é, por esse motivo, também diz que o dia que nós soubemos da vossa fé, não deixamos de orar por vocês. Beleza, eu não estou entendendo. Existe um motivo que o Paulo não para de orar pelos colossos. Qual é o motivo? Ela está ali, subentendido nessa palavra, por esta razão. Qual é essa razão? Essa é a questão. A razão está nesses versículos que nós lemos, dos versículos 3 a 8. Então, onde o apóstolo Paulo, 3 a 8, irmãos, podemos, né? Os irmãos falaram que amam a palavra, então vamos lá. Versículo 3 a 8, ele diz o seguinte, então vamos lá ler. A razão está aqui. Damos sempre graças a Deus, Paulo está dizendo isso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Tá. Paulo sempre dá graças a Deus ao orar por eles. Por que ele dá graças a Deus? Porque desde o dia que ele ouviu a falar da fé deles em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Paulo está dizendo, eu agradeço sempre a Deus por causa do vosso testemunho. Nós ouvimos a falar da vossa fé. Os irmãos vão observar, e já vamos matando outra coisa, vão observar que essa palavra, ouvimos a falar da vossa fé, Paulo vai repetir nesse versículo onde nós estamos. Vai dizer de novo, já ouvimos a falar da vossa fé. Né? Então, prestem atenção nessa palavra. Podemos seguir, então? Versículo 5. Por causa da esperança que está guardada em vocês. Essa parte eu já expliquei. Desta esperança, vocês ouviram a falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Né? Essa esperança vem do Evangelho. Que chegou até vocês, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo. Né? Paulo aqui sendo exagerado, esse crescendo em todo mundo, era todo mundo conhecido naquela altura, né? Está acontecendo tudo. Assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Observam outra palavra, irmão, ele vai dizer que desde o dia que vocês entenderam. Paulo, eu não sei como é que o Paulo funciona, ele está dizendo que esses irmãos entenderam o evangelho da graça da verdade. Mas, no versículo que nós vamos ler, ele vai dizer para eles correrem atrás do conhecimento dessa graça, desse evangelho. É como se diz, vocês têm isso, mas vocês ainda precisam muito mais. Tá? Ele vai seguir 7. Isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso amado conservo. E em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. E o versículo 8, que é o último, o qual também nos contou do amor de que vocês têm no Espírito. Então, o motivo por esta causa é o amor que esses irmãos têm em Cristo Jesus, que é a fé deles. Essa é a causa que o Paulo está orando, tá? Essa parte da oração, versículo 9, queridos amados irmãos, é a parte da oração de Paulo que se chama de pedido, de suplicar, onde ele está pedindo. Agora, Paulo não está agradecendo. Agradecimento é isso que nós falamos. A partir do versículo 9, ele está orando, pedindo a Deus alguma coisa especificamente. Tanto é que do versículo 3 a 8, a palavra usada para a oração é a palavra comum.
que diz adorar a Deus. Só que no versículo 9, a palavra usada é pedir o que é necessário. Ao contrário, é súplica. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Agora sim, avançamos. Esses versículos que nós lemos do testemunho de Paulo para esses irmãos, Paulo está convencido da evidência da graça de Deus na vida desses irmãos. Paulo sabe que esses irmãos realmente têm a graça, receberam a graça de Deus. Paulo está convencido do amor, Paulo sabe que o amor é o, como é que eu posso dizer, o mais precioso fruto da graça de Deus. Todo mundo que tem a graça de Deus, o fruto que ele deve dar é o amor. O que Jesus falou? Como é que nós seremos conhecidos? Em livro de João, Evangelho de São João. Seremos conhecidos o quê? Ao nos amarmos. É simples, esse é o distintivo. Então, a fé é comprovada, a sua realidade, pelo atuar do amor. A realidade da sua fé, ela é manifestada pelo atuar do amor. Então, Paulo sugere que a expressão prática do cuidado, da solitude dentro da irmandade, cuidar uns aos outros, isso é a expressão da nossa fé. Amém, irmãos? Amém? Não cochila não, daqui a pouco vamos tirar. Agora, eu chamo a atenção dos irmãos para os irmãos começarem a notar os erros que tem aqui. Aparentes erros. Por quê? O irmão vai notar um contraste das palavras. Paulo gosta de jogar as palavras na sua oração, entre a sua oração de agradecimento e a sua oração que é de súplica. As mesmas palavras que Paulo fala antes lá, as mesmas qualidades que ele destaca que esses irmãos têm, é sobre essas mesmas qualidades que ele vai orar. O Paulo está fazendo a mesma coisa, dizendo que as mesmas áreas que Deus já havia trabalhado na vida desses irmãos, que Deus precisa trabalhar ainda mais sobre isso. Aonde realmente nós precisamos orar sobre nós mesmos na nossa vida espiritual? É sobre as áreas que Deus já trabalhou em nós. Paulo mostra isso. Paulo não está dizendo que, olha, pela graça de Deus que vos alcançou, pela plenitude de que você já tem, então eu não preciso mais orar. Pelo contrário, Paulo está dizendo que por esta razão, eu preciso ainda mais orar. Pelas mesmas razões que ele já agradeceu lá atrás, é que ele intensifica as suas orações. Então, Paulo está orando, encorajado da graça de Deus já presente na vida desses irmãos. Tá, irmãos? Então, vamos seguir e observar aqui. E antes de observar isso, irmão, não temos pressa. Temos 2 dias para fazer isso, né? Posso começar hoje e terminar outro dia. A outra coisa que precisamos saber, mas por que Paulo está orando exatamente pelas mesmas coisas que ele já agradeceu? Pelas coisas que já tem na vida desses irmãos. Irmãos, as pessoas que mais choram pelos seus pecados não são aqueles que mais pecam. São aqueles que menos pecam. Quem vai se compadecer com você, quem vai sentir realmente a sua caída, é aquele que mais perto de Deus está. Não é aquele que mais afastado de Deus está. Porque aquele que mais afastado de Deus está, é a primeira pessoa que vai criticar você. Por quê? É um sujo falando do mal lavado. É assim sempre que acontece. E a pessoa que está limpo, nesse caso, quem é o maduro, é que quando vê uma criança cair, é que levanta, é que oferece os ombros. Não são as pessoas do mesmo nível que você que vão te acolher, não. Não são as pessoas que têm a mesma espiritualidade que você que vão te acolher. São as pessoas mais maduras que têm ações altruístas. Então, Paulo diz que é as mesmas áreas que eles precisam trabalhar. Agora, vamos seguir, antes que os irmãos fiquem cansados. Outro dia podemos trabalhar nisso.
ele diz também nós aqui, ele remete, na introdução da carta aos irmãos, vão ver que ele escreveu eu e Timóteo, certo? A última vez que eu estava aqui, eu preguei o final do livro de Colossenses e o Paulo destaca algumas pessoas que estavam com ele, o Demas, tal. Então, Paulo aqui está a dizer, também nós, essa mesma razão motivou nós, a equipe que estava com Paulo, todos aqueles que cooperavam da alegria do evangelho que estava acontecendo na vida de Colossos. Agora, uma coisa me chama a atenção aqui, Paulo usa o verbo no plural, mas também usa no singular, ao decorrer do texto. Paulo sabe o que é desejo do coração dele, é desejo do coração da equipe dele também. Então, o crescimento desses irmãos não era só desejo de Paulo. Paulo poderia falar em nome do Timóteo, em nome do Demas, em nome de Marcos, em nome de todos que estavam com ele lá. Porque todos tinham o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Todos queriam a mesma coisa. Isso é importante notar isso, né? E ele fala, também nós, tanto Epáfra que vos pregou, todos nós. Desde o dia que soubemos disso, lá atrás, eu falei para os irmãos observar, Paulo já falou de soubemos isso, ouvimos a falar da vossa fé. E aqui de novo, soubemos disso. Lá atrás, se os irmãos quiserem classificar isso, é o quê? Paulo está a falar daquilo que nós ouvimos. Hoje já não acontece muito, talvez eu não vejo aqui no Brasil, mas talvez a ele da trás, quando fala de orações da igreja perseguida, né? Nos conta aquilo que está acontecendo, que Deus está fazendo em outros lugares. Isso é o que está escrito nos primeiros versículos. Paulo ouviu a falar dos colossenses. Só que nessa parte que ele repete, desde o dia que soubemos de vocês, ele está a falar do que está escrito no versículo 8, o relato que Epáfra trouxe. Agora ele tem uma informação mais específica, mais preciso. Se ele ouviu a falar da fé desses irmãos, pelo testemunho daquilo que Deus estava fazendo, agora ele ouviu a falar as dificuldades que esses irmãos estavam passando. Por quem? Pelo seu pastor, Epáfra. Ele agora sabia o que estava acontecendo nessa igreja. Por isso ele repete aqui dizendo desse dia que soubemos. Esse soubemos é o dia que realmente sabemos do que está acontecendo com vocês. E a oração dele, então, irmãos, é isso aqui. Ele diz que, desde o dia que nós soubemos, não deixamos de orar para vocês. Ele não está dizendo que eu passo 24 horas orando por vocês. Não é isso. Está dizendo que eu sempre me lembro de vocês nas minhas orações. Tá? Sempre que eu posso orar, eu me lembro de orar por vocês, desde o dia que nós soubemos da dificuldade. Aqui no momento de oração, nas quintas-feiras, nós partilhamos as nossas dificuldades quando estamos um com o outro ou publicamente. E acontece comigo, não sei com os irmãos, quando eu vou ter a minha oração, Deus me traz à memória caso de alguém que foi contado aqui. Por quê? Porque você soube dessa situação mais pessoalmente. E vários irmãos, o irmão Clóvis, Jorge e outros, ao fazer meu pedido de oração, quando nos juntamos em três, ele fala, muito bom poder saber disso, agora posso orar mais especificamente, né? Não é isso? É assim, é isso que Paulo está dizendo aqui. Agora não me lembro sempre de vocês em minhas orações, orando por você. E agora o que ele faz ao se lembrar nas orações? Aqui está a nossa questão. Ele faz o quê? Pede para que esses irmãos sejam transbordados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa é a oração de Paulo. Ele pede para que esses irmãos sejam cheios da vontade de Deus. Então, são as palavras que espero que Deus me ajude a comentar em 6 minutos, se Deus quiser. Olha só, irmãos, o pedido de Paulo é conhecimento da vontade de Deus. A palavra conhecimento é uma confusão hoje, tá? É um problema no seio da igreja. As pessoas não gostam muito de conhecimento. Na verdade, não é que não gostam do conhecimento, não gostam do conhecimento de Deus, né? É um trabalho de Satanás, realmente, para impedir as pessoas a conhecer a Deus. Porque se nós dizemos que as pessoas não gostam do conhecimento, estamos dizendo que essas pessoas não se aplicam em outras áreas de vida. Aplicam-se, fazem pós-graduação, fazem graduação, estudam outros assuntos. Mas quando se trata da Bíblia, dá aquela preguiçada, entendeu?
E não é fácil. Tem um inimigo, um capeta, tentando impedir que você leia isso. Então, não é uma coisa fácil. E a palavra conhecimento aqui, que Paulo usa, não é a mesma palavra comum que nós temos hoje, né? Qual é a palavra comum que nós temos hoje? Porque nós temos a ideia de conhecimento hoje como um conjunto de informações, que é mais um apelo intelectual, né? Mas não é isso. Ele não usa a palavra gnosis, que os irmãos conhecem sobre conhecimento. Ele usa a palavra epignosis, né? Que é uma palavra que é inseparável, é tudo junto. Mas aqui o tradutor separou pleno conhecimento, né? Conseguiu separar em português, pleno conhecimento. É a mesma palavra. Essa palavra, como é que acontecia? Irmão, agora vou contar uma história. Se você estava dormindo, pode acordar, porque a história é boa. O que acontece? Nessa igreja, irmãos, fofoca da boa. Nessa igreja aqui, eles amavam conhecimento. O pessoal aqui era exibido. Irmão, exibido. Se você vê no Facebook, isso não é nada. Esses irmãos eram exibidos, eles gostavam de conhecimento especulativo. Aquelas pessoas que sabem falar sobre a sociologia, que sabem falar... Aquelas pessoas que conhecem a Deus, que tinham informações. Exclusivo. Da Globo, direto. Eles tinham isso, eles diziam que tinham esse acesso. Olha só o que acontecia com eles. E gnosticismo, essa palavra, né, palavra conhecimento é gnosis, e gnosticismo, que se tornou um cismo já, é a idolatria ao conhecimento. Amar tanto o conhecimento como um fim. É isso que estava acontecendo nessa igreja. Então, essas pessoas só queriam conhecimento. Só isso. Eles queriam saber sobre Deus, conhecer Deus, não para que Deus os transformasse, mas que fossem detentores de informações, de conhecimento sobre Deus. Só sobre isso, para se exibirem dentro da igreja, que eles tenham conhecimento. E o que acontece? O propósito do gnosticismo, aqui principalmente em Colossenses, era reduzir o cristianismo a uma filosofia. É isso. Porque quando você começa a pegar as informações da Bíblia, conhecimento de Deus, e ela não transforma você, se torna uma filosofia. Informações sem validade. E o objetivo deles era isso. Era isso. E eles, o que eles faziam? Eles perturbaram o cristianismo. Eles perturbaram principalmente aquilo que se chama harmonia entre doutrina e prática. Eles não ligavam isso, não tinha ligação, sempre foi ligado, mas eles divorciaram esses dois. Conhecimento era uma coisa e a prática era outra. Mas não, ela é a mesma coisa. É a mesma coisa. A informação era para transformação. E, irmãos, sinceramente, eu acho que eu não vou muito longe. Vou ter que parar por aqui hoje. Infelizmente. Deu os 30 minutos que a minha esposa me deu. Então, não tem jeito, irmãos. Vamos, então, só falar dessa parte da ligação entre o conhecimento e a prática. Irmãos, vamos ler alguns textos? Vamos para Efésios, livro de Éfeso. Voltar lá. Esses eram tão sabidos que eles tinham a informação como a única forma perfeita. Você quer viver a vida de Cristo? É isso aí. Eles exaltaram o conhecimento a uma supremacia injustificada. Né? Fizeram do conhecimento a iluminação do entendimento, o principal efeito interno do cristianismo. E não era isso. E se os irmãos verem, é a militância atual. As pessoas querem estudar, conhecer. E os púlpitos brasileiros, principalmente, está cheio de pastor, cheia de informação, sem uma vida prática. E são pastor, e eu estou falando, me colocando dentro, jovens como eu,
são principalmente esses que são os piores. Porque se você encontra aquele velho pastor lá, da cidadezinha tal, ele pode não ter tanto conhecimento, mas é pastorzão e vive. Né? Mas, ao contrário dos jovens pastores que tem acontecido isso. Não estou dizendo, irmãos, que os teólogos de gabinete não são importantes. São importantes. Eu sou um deles, irmãos. Então, eles fazem a doutrina que é pregado aqui. Eles analisam. Mas o divórcio entre o conhecimento e a prática é um grande problema. E Paulo não cria assim. O que é que Paulo cria? Paulo cria, e eu falei isso a vez passada, irmão, Paulo cria que quanto mais você conhecer Jesus, mais será transformado por Ele. Quanto mais você conhecer a Deus, mais Deus vai transformar a sua vida. Então, Paulo cria que Jesus, o conhecimento de Jesus, era o exemplo para a nossa vida. Então, vamos ver isso nos versículos que eu pedi que os irmãos abrissem, né? Efésios capítulo 5, versículo 2. Olha o que Paulo vai fazer. E eu peço a atenção dos irmãos para distinguirem o que é doutrina e o que é prática. Olha o que Paulo está dizendo. Vivam em amor. O que é isso, irmão? Ensinamento. Doutrina. Paulo está ensinando. Conhecimento. Vivam em amor. E o que o Paulo está dizendo? Como também o que aconteceu? Cristo amou e se entregou. Então, Cristo era o exemplo. Isso, exemplo, é a prática. Não é assim. No encontro dos homens tivemos pais. Não sei se aconteceu só na minha mesa. Não. Nedson, achei você. É ele que contou a história. Ele diz da história. Infelizmente, o Luizinho está aí. Agora você lascou. Ele contou a história que nós ensinamos nossos filhos mais na prática do que na teoria, né? E ele ensinando o seu filho, Luiz, apanha a garrafinha, coloca no lixo. O filho pergunta, por que eu tenho que colocar no lixo se o papai jogou naquela hora ali? O que é isso? Então, a vida leva-se, tem a ver com a prática. Você não... A fé cristã não é só conhecimento. É, sobretudo, o exemplo de Cristo que nós devemos seguir. Sempre, Paulo ensina alguma coisa e mostra como ela precisa ser praticada. E não vou me prender nisso, senão não vai rolar. E eu queria dar uma pincelada sobre a vontade de Deus, só a título de curiosidade e só massacrando a mente do irmão. A vontade de Deus é uma coisa mais perturbada no meio do cristianismo, principalmente dos jovens. O jovem quer a vontade de Deus para encontrar uma varoa, sendo pentecostal, quer a vontade de Deus para saber qual curso vai fazer na UEL, quer saber a vontade de Deus se vai colocar roupa branca ou rosa, a vontade de Deus sobre tudo, né? Só que nós temos ideia, não sou jovem, de que a vontade de Deus, você tem que ir atrás dele, descobrir, é uma coisa que Deus guardou, né? Guardou, e aí você precisa fazer as cerimônias de encanto, encantar a Deus, para que Deus realmente te revele isso, né? De repente, cantar aquele louvor que ele mais gosta, né? Tocar a sensibilidade dele, deixar ele de coração mole, né? Para que ele, né? Talvez você inflar o ego dele e dizer, sou tu és, sou tu és, sou tu és. Aí ele vai entender, não, esse meu filho está dando, toma a vontadezinha. Não. Deus não escondeu a sua vontade. A vontade de Deus, como é que Ele quer que você anda na vontade dEle e Ele esconde de você a vontade dEle? Falou, acha meu filho, acha, ora. E quando você orar, eu vou te mostrar. Faz algum sentido isso? Não faz, irmãos. Não faz. Ele quer que nós andemos na sua vontade e Ele vai esconder essa vontade para conosco? Não, a vontade de Deus está revelada, por isso Paulo não disse, descubram a vontade de Deus, Paulo diz, conheçam a vontade de Deus, irmãos.
conheçam, não é descobrir. E é exatamente o que estava acontecendo com esses irmãos. Os falsos mestres mentiam, enganavam eles, dizendo que você precisa descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus está entre... Não está escondido. Paulo está dizendo não. Tudo que nós precisamos saber de Deus, Paulo usa uma palavra chamada pleuma, que era o vazio que eles entendiam que tinha entre Deus e as pessoas. E Paulo diz, olha, esse vazio foi preenchido. Não precisam, irmãos, não precisam descobrir nada. E essa questão de buscar a vontade de Deus, o problema com isso é que torna a vontade de Deus muito subjetivo. Sinceramente, eu tenho problema, graças a Deus, apesar de ser jovem, não trabalho com jovens, senão íamos ter muitos jovens magoados, né? Porque, irmãos, isso torna a vontade de Deus muito subjetivo. Gente falando, eu senti que era a vontade de Deus. Uma das coisas que você não devia confiar era o seu coração, irmão. O coração do homem é enganoso. Se você diz, eu li na palavra de Deus que é a vontade de Deus, beleza. Cara, qual é a vontade de Deus? Vai escolher um varão ou uma varoa. A vontade de Deus não se coloca em julgo desigual. É crente, vem aqui, tá certo. Ataca, irmão. Não é a vontade de Deus, cara. O que é isso? Não precisa. Não precisa. Então, esse motivo de grande confusão precisa realmente ser dissipado entre nós, irmãos. Deus não é alguém que esconde a sua vontade. Ele quer que você conheça a sua vontade, a vontade dele. A vontade de Deus é algo que ele tem o prazer de revelar para nós. Deus não esconde de maneira que ele fala, olha, procura isso. Agora, observa uma coisa. A vontade de Deus foi a bússola da vida terrena de Jesus Cristo. É difícil, a vontade de Deus é a sua missão. Para quem conhece sobre administração, missão é a razão de você existir. Por que você existe? Você não é fruto. Eu posso usar um termo que o Sheldon Cooper usa, de intercurso entre o pai e a mãe. Você não é. Os seus pais se juntaram por causa de você, porque Deus já te concebeu antes do ventre da sua mãe. Deus te chamou, escolheu você. Irmãos, olha só o que acontece. A ênfase do Paulo está no conhecimento e não no sentimento. E não devemos fazer o quê? Olha só o que as pessoas fazem. Por que nós procuramos a vontade de Deus, irmãos? Nós buscamos a vontade de Deus porque geralmente estamos inseguros com o futuro. Né? Queremos saber o que vai acontecer amanhã, ou se nós fazemos aquilo, se vai dar certo ou vai dar errado. Se vai dar certo, e aí como é que nós concluímos? É a vontade de Deus. Se vai dar errado, o que é que nós concluímos? Não é a vontade de Deus. Beleza, nesse ponto de vista, Jesus ia morrer na cruz, e isso não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que a pessoa morre. A vontade de Deus não tem a ver com as coisas positivas que podem acontecer na sua vida. A vontade de Deus é soberana. Ela pode parecer para você bem ou ruim. E também essa coisa de querer saber como a coisa vai dar, revela falta de confiança, falta de fé em Deus. Vai na fé, meu irmão, que Deus está contigo. Você não precisa se instigar fazendo jejum, orar várias vezes, aparecer aqui todas quinta-feira na oração. Você que não aparece, durante aquele mês você aparece, se sacrificando, saindo mais cedo do trabalho, porque quer a vontade de Deus sobre aquilo. Não precisa, irmão. Eu te absorvo. Não precisa. A vontade de Deus já está revelada. Só ora para que Deus esteja contigo e vai na fé, irmão. Simples assim. Então, outra coisa que nós buscamos, outro motivo, é o desejo de nós evitarmos sofrimento, né? De evitarmos... É isso aí, sofrimento. É o desejo de evitar tropeço, arrependimento. Né? Vou buscar a vontade de Deus para ter uma esposa... né?
depois para nos arrepender de ter casado com essa esposa. Irmão, ninguém casa com uma esposa ruim. Nós casamos com aquilo que nós realmente merecemos, tanto esposa como marido. Irmão, tanto que até não é riso, né? Não estou debochando, é verdade, irmãos. Porque não sobreveio sobre nós tentação alguma que não tenhamos capacidade de poder suportar. Amém? Deus tem que unir um vaso ruim com um vaso bom. Então, se você acha que a sua esposa é ruim, amém, você é a resposta de Deus para essa mulher. Se você acha que o teu homem é ruim, amém, você é a resposta de Deus para esse homem. Por isso é que Deus vos uniu. É a vontade de Deus, irmãos. Entenderam? Então, essas coisas, às vezes até usamos buscar a vontade de Deus para uma segurança, né? Para termos segurança. Agora, irmãos, o que acontece, não muito, mas também, pastor me perdoa, né? As pessoas, até no meio batista, estou falando do pastor, porque o pastor é da ordem dos batistas também, né? Como eu também sou. As igrejas batistas estão se tornando igual às igrejas neopentecostais. O que está acontecendo? Existem até métodos para descobrir a vontade secreta de Deus. Existem os 7 passos de ver se Deus realmente... Isso está acontecendo conosco. Tem gurus espirituais. A vontade de Deus não se pega com código do Paulo Massal, pega a senha. Não existe isso, irmãos. Não existe essas revelações especiais. Revelação especial é Cristo. Não. Então, que nosso Senhor realmente possa abençoar os irmãos. E para finalizar isso, eu quero ler os 2 versículos, 10 e 11, que são por que Paulo pede isso. Outro dia que eu vi aqui, tem a promessa de acabar, tá bom, irmãos? Olha por que Paulo pede que nós conheçamos a vontade de Deus através de sabedoria e inteligência espiritual. São 2 coisas que eu não falei, que não se preocupe, que na próxima vez que eu estar aqui, eu vou falar sobre essas 2 coisas. Porque ao conhecermos isso desta maneira, conhecendo a vontade de Deus desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Vamos viver da maneira digna. Os irmãos, aqui está falando mesmo de dignidade, tá? Tem gente que é filho de Deus, filho do rei do mundo, mas vive igual um perrapado. O cristianismo arrasa mais com ele do que outra coisa. Por quê? Porque ele é escravizado por qualquer tipo de ensino e doutrina. Ele vive ficando magrinho porque jejua toda hora, com coisa que não tem motivo, não dorme direitinho. E tem gente sofrendo, que venderam casa para entregar no pastorzão, que venderam carro, que desampararam a esposa, os filhos. Não tem dignidade. E Deus quer que nós conheçamos a vontade de Deus para vivermos de uma maneira digna do Senhor, ou seja, da maneira que Deus realmente nos chamou. A palavra digno aqui é o equilíbrio, está alinhado para o seu inteiro agrado, para ser agradável ao Senhor. E isso, o que é que vai acontecer? Resultado, frutificando em toda boa obra, através do amor, da fé, e crescendo no conhecimento de Deus. Ele fala para nós buscarmos o conhecimento, mas aqui ele volta no gerúndio, crescendo no conhecimento. Então, não acho que quando você vai buscar o conhecimento, você vai saber. Não. Vai buscar o conhecimento para você ir conhecendo. Infelizmente, com Deus é assim. Você busca o conhecimento para ir conhecendo. E aí, então, o 11 diz, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com... Tem gente que parece nem é crente, porque ele não é alegre, gente. Você precisa ser alegre, ter Jesus no coração, irmão. Você tem ou não tem? Tem. Seja alegre, destranca essa cara.
Não, sério, eu tenho saudade da crentada antiga, irmãos. Você encontra o velhinho lá na cidadezinha, ele rindo. Ai, irmão, nós somos muito felizes aqui e tal. Ué, Jesus entrou na nossa casa. É a ele que partilhou lá no grupo da oração, né? O testemunho lá do irmão. Tem que ser feliz. Jesus está fazendo diferença na sua vida ou não? Tá. É só alegria. E como eu gosto de história, para terminar, há muito tempo atrás, aqui no Brasil, uns 10 anos atrás, eu precisava pagar a faculdade de teologia, né? Precisava pagar. Aí eu fui trabalhar em venda de crédito consignado, né? Para aposentados, né? Do INSS e tal. Na verdade, aquilo era uma pirâmide para enganar os velhinhos, né? Isso é verdade. Eu não tinha maturidade cristã suficiente, mas eu não conseguia dormir. Há dias que eu não conseguia dormir por peso de consciência. Por quê? O que acontece? Dado interessante. Existem várias pessoas de idade, aqui em Londrina e região, que são eles que sustentam os netos. Pagam a faculdade do neto, de repente a mãe foi e tal. Eles é que cuidam dos netos. E cuidam com o quê? Claro, com esse dinheiro. E às vezes tem uma necessidade urgente, ele vai fazer o quê? Vai fazer um crédito consignado nessas agências que se formam num becozinho aqui no centro, em qualquer lugar lá, né? E são representantes bancários, não tenho problema com isso. Isso não é um critério, irmãos, não estou criticando, estou falando do testemunho, tá? E aí, o que acontecia? Aí nós ligávamos para vender o crédito, né? E aí eu ligava, eu não conseguia muito cliente, mas a bonificação era boa, não o salário, a bonificação era um bolo bom. Mas para mim, você sabe que foi difícil. Há 10 anos atrás, enrolado com o português, o velhinho ouvia, falava que isso é trote, já desligava na minha cara, né? Era complicado. E você já via, nessa hora ali, o velhinho assim, está assistindo, nem quer atender o telefone quando está chamando ali, atende e fala, o que você quer? Não quero não, desliga, estou assistindo. É complicado. Aí, às vezes, te ouve e fala, não vou ir no centro não penso em ir, não. E sempre que vendia-se, às vezes, a pessoa já tem um crédito, que já está terminando, ele aceita a proposta de portabilidade, ele vai lá, faz a portabilidade, vocês aumentam na dívida dele, compram a dívida dele e lascam ele de novo, diz que ele sai com um dinheirozinho lá. E ele todo feliz, alegre. E aí, a minha gerente, ela chegava e falava, porque daí, eu só trabalhava e ele, agora me lembrando, ela pegava os meus clientes, né? Olha só, me enganou também. Mas não se espera nada, né? Porque ele é que fechava o negócio, as assinaturas. E aí ele chegava e voltava. Você viu, João, como é que se faz? Eu lasquei a vida do velho, ainda me agradeceu. Ela falava assim, né? Mas quem me marcou é esse senhor que eu estou contando. Ele vinha sempre lá, e crente não ouve, né? Lascando a vida dele, e ele vinha sempre lá. E ele sempre chegava alegre. Eu perguntava, como é que vai o senhor? Não vou falar o nome aqui. Ele falava, é só alegria, Joãozinho, é só alegria. Ele sempre estava alegre, é só alegria. E eu sempre que eu tenho alguma questão, algum problema, qualquer coisa que seja, na minha mente eu me lembro daquele senhor. E sempre me lembro ele falando, é só alegria. E ele contava os problemas que estavam acontecendo com os netos dele e tudo. Mas mesmo assim, a resposta dele era, é só alegria, só felicidade. Podemos orar, irmãos? Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu essa ocasião de podermos estar junto aqui com os irmãos e podemos orar, podemos louvar o seu nome, que nós fizemos aqui, ouvir os testemunhos daquilo que Deus está fazendo através da CRU e dos vários jovens espalhados nesse Brasil. Podemos também ser chamados e incentivados a abraçar esse movimento aqui em Londrina e principalmente aqui na nossa igreja. Por isso nós louvamos o seu nome. Nós refletimos aqui sobre a sua palavra, Senhor.
E também tenho a consciência de que se o Senhor não trabalhar através do teu Santo Espírito, em vão é um discurso que nós podemos fazer. Rogamos que o Senhor esteja no coração de cada irmão que está aqui presente. Que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, fazer a sua obra. Que o Senhor possa fazer evidente a nossa fé, através do amor manifesto. Queremos poder testemunhar, Senhor. Queremos que a nossa fé seja testemunhada entre as pessoas, Senhor. Queremos poder ganhar as pessoas pelo amor. Deus, também oro para que o Senhor possa, entre nós, aumentar em nós o desejo de conhecer o Senhor, de conhecer a sua vontade, de buscar, de labutar, Senhor, de ficar horas a fio estudando a sua palavra, buscando, Senhor Jesus Cristo, conhecer o Senhor. Quanto mais te conhecemos, mais perto do Senhor nós ficamos, Senhor. E amamos isso. Amamos o Senhor. E queremos conhecer o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.